Bom, agora na parte 3 nós vamos mostrar como utilizar essa prancha mestre feita na parte 2, né? E como colocá-la em nossos desenhos, os desenhos escolhidos. Antes de mais nada, vale ressaltar que nós, na aula passada, trouxemos um bloco do AutoCAD, criado no AutoCAD. Mas esse mesmo bloco poderia ter sido desenhado aqui também no ArchiCAD. Nós temos ferramentas para isso, a ferramenta texto, a ferramenta linha, a ferramenta arco e a ferramenta polilinha, né? Então, todo e qualquer desenho 2D pode ser feito aqui também no ArchiCAD. Bom, agora a primeira coisa a ser feita é organizar os nossos desenhos na seção Layout. Devemos trazer os desenhos escolhidos aqui em mapa de vistas para a seção Layouts. Então, nós vamos clicar nesse botão, novamente, para abrir o nosso organizador, clicando aqui em Mostrar Organizador. Aqui está o nosso organizador, que agora tem que estar configurado assim, ó, do lado esquerdo selecionado o mapa de vistas e do lado direito selecionado livro de layouts. Eu sempre acho interessante limpar os layouts e vistas que não foram criados por nós. Nesse caso, esses que aparecem aqui. Então, eu posso rapidamente, por exemplo, clicar aqui nessa pastinha de plantas e clicar em apagar. Posso também apagar essa folha índice aqui. Abrindo aqui, folha índice. Clico em apagar. Perfeito? Muito bem. Agora nós vamos trazer do mapa de vistas para o layout a nossa pastinha criada nas primeiras aulas. No caso, essa aqui, ó, projeto para PDF. Eu vou arrastar para cima dessa primeira pasta e ela agora aparece aqui, aguardando a atualização. Já foi atualizado e agora ela aparece aqui, né? Com uma pasta com os pisos, uma pasta com as seções e uma pasta com as elevações. Nesse momento, eu já posso agora, então, como eu tenho outras pranchas aqui, eu posso deletar essa folha aqui chamada folha índice. Vou apagar. É interessante também, outro fato interessante de você deletar as vistas que não te pertencem, que não foram criadas por você, por causa da numeração das páginas que você colocou lá no mestre. Ele vai numerar numa sequência todas as vistas que aparecerem aqui no layout. Então, se tiver alguma que não te pertence, ela também participará da numeração. Bom, o que é que representa cada um desses ícones que aparecem aqui? Veja bem, aqui o ícone de uma pasta, né, que representa a pasta que contém os pisos. Quais pisos? Cobertura e térreo. Esse outro ícone aqui representa uma folha de papel, né, no caso, a prancha. Se você abrir a prancha, nós temos aqui, será mostrado o conteúdo da prancha, que nesse momento só tem a cobertura. Então, dentro dessa prancha, você só tem o desenho da cobertura. Você pode ter 2, 3 ou mais desenhos dentro de uma mesma prancha, como será mostrado a seguir. Mas vamos antes colocar a prancha nos desenhos e ver como colocar em escala esse desenho. Então, nós temos aqui o nosso mestre A2 videoaula. Como colocar essa prancha nos nossos desenhos? Você faz assim, ó, você clica e arrasta o mestre sobre a prancha que você deseja aplicar. Caso você queira aplicar em todos os desenhos dessa pasta pisos,
você arrastaria para cima da pasta. Também funciona. E ainda, caso você queira aplicar a mesma prancha mestre sobre todos os desenhos que você trouxe do mapa de vistas, então você arrasta para cima da pasta principal, que é a nossa projeto para PDF. Então eu vou arrastar sobre essa aqui. Ó. Soltei. Então o que nós temos agora é o seguinte. Eu vou dar um duplo clique aqui, ó, né, em cima da nossa prancha de cobertura. Vou fechar nosso organizador. E o que você vê agora aqui é o nosso desenho da cobertura, já com o mestre aplicado. Vamos aqui em Layout, dar um duplo clique na prancha térreo e verificamos que realmente a prancha também aqui foi aplicada. Vamos abrir a pastinha dos cortes, das seções. Vou dar um duplo clique sobre a prancha do corte 1. Lá está aplicado o nosso mestre. Corte 2, aplicado o nosso mestre também. Nossas elevações. A primeira elevação, ok. E a segunda elevação, também ok. Vamos entender agora como é que o desenho aparece na folha. Ele aparece através de uma moldura. É o nome dado a esse elemento que eu selecionei aqui. A moldura também é que determina qual é a escala em que está sendo mostrado o desenho na folha. Nesse caso, nós temos algumas informações embaixo da moldura, que também são impressos. Aqui nós temos a escala 1:50. No outro lado da moldura, nós temos a informação de qual é a elevação que está nessa prancha. No caso aqui, a elevação 02. Muito bem. Como fazemos para mudar a configuração dessa moldura? Bom, você tem que, então, selecionar a moldura, e daí você tem 3 maneiras de editar as definições. A primeira é botão direito do mouse, escolhendo aqui a primeira opção, chamada Definições de Seleção de Desenho. A segunda maneira é utilizando o atalho Ctrl+T, também depois de selecionar a moldura. E a terceira maneira é usando o botão de definições, que aparece numa paleta que agora não está aberta aqui. Eu vou fechar aqui o mini navegador e vou abrir a paleta aqui em Janelas, Paletas, Informações. Essa é uma paleta que é interessante que fique sempre aberta para sempre mostrar o botão de definições utilizado para definições de paredes, portas, janelas, de qualquer objeto selecionado. Tá? Então, você seleciona a moldura e clica aqui no botão de definições, diálogo ou definições. Cliquei e abri o quadro de diálogo. Na primeira seção desse quadro de diálogo, nós encontramos as configurações sobre a identificação dessa moldura. Então, veja bem, ó, aquele E02 que aparecia como informação lá embaixo da moldura está aqui e poderia ser mudado para um outro texto caso você escolhesse essa opção aqui, pessoal. Perfeito? Ao centro, você também pode fazer aparecer o nome do desenho. Caso você queira você mesmo escrever alguma coisa, você pode escolher aqui, pessoal, e escrever, por exemplo, elevação 02. Muito bem. Eu vou fechar essa aba e abrir a de propriedades. Nessa de propriedades é onde você configura a escala. Nós temos aqui diversas escalas a escolher. E caso não apareça aqui alguma delas, você pode clicar em personalizar e escolher uma, por exemplo, 1:75. Eu vou dar OK. Depois eu posso voltar a mudar para 1:50, só para ver como faz.
Vou fechar a aba de propriedades e vou aqui abrir as configurações da moldura. Aqui eu sempre acho legal de tirar, né, a moldura, o desenho dela, para que ela não apareça na impressão. Fica sempre muito carregado com a moldura desenhada. Tá certo? Muito bem. E, finalmente, aqui em título, é onde você configura a fonte, o tamanho da fonte, qual a caneta que você quer que apareça naquela barra de informações embaixo da moldura. Então, aqui está Arial, tamanho 3 milímetros, vou deixar assim. Vou dar um OK. E vamos ver o que mudou. Repare que a janela já está menor, na escala 1:75. Observe agora que a moldura aparece com um traço fino, às vezes até tracejado. E as informações aparecem aqui. Escala 1:75. O texto elevação 02. E o código E02 da elevação. Bom, eu gostaria de novamente mudar a escala da moldura do desenho para a escala 1:50. Então, como eu faço? Seleciono a moldura, clico o botão de definições ou Ctrl T, e aqui em propriedades eu mudo a escala para a escala 1:50, OK, e o desenho foi ajustado na escala 1:50 novamente. Conferindo, temos aqui a escala 1:50. Muito bem. Como que você muda ou edita, muda de lugar a moldura ou muda o tamanho da moldura? Para isso é que servem esses pontos pretos. Vejamos. Quando eu clico sobre um deles, do canto, aparece um menu. Nesse menu você tem alguns botões principais de maior utilidade. Por exemplo, esse aqui para arrastar a moldura, ou seja, para mudar a moldura de lugar. Então eu vou colocar ela, por exemplo, aqui um pouco mais para cima. Ó. Tá? Ou um pouquinho também mais para o lado aqui. Ó. Digamos que eu quero um outro desenho aqui embaixo, então já estou preparando espaço para isso. E caso você clique nesse botão, ou melhor, nesse ponto preto e escolha esse botãozinho de ajustar esboço polígono, nesse caso a função agora é de mudar o tamanho da moldura. Repare que eu posso clicar nos pontos e alterar o tamanho da moldura, se for esse o interesse. Também posso clicar no botão aqui da linha de informações, nesse ponto preto, e nós temos também opções de mover essa informação para um outro lugar, mais para baixo, mais para cima, etc. Ou mover novamente todo o quadro com moldura, se fosse o caso. Muito bem. E a partir de agora, você deve ajustar cada um dos desenhos. Planta de cobertura, planta do térreo, os dois cortes, a outra elevação. Vamos dar uma olhada na outra elevação, como ela aparece. Né? Ela ainda está com a moldura visível, já na escala 1:50. Então, eu posso rapidamente aqui selecionar a moldura, clicar no botão de definições e escolher aqui em moldura, para que ela não apareça, tirando aqui essa seleção de adicionar moldura para imprimir. OK. Posso escolher um novo lugar, etc. Deixa eu dar uma olhada também aqui na planta. Né? Na planta aqui, no caso, nós temos uma moldura, repare, bem maior que o nosso desenho. Isso não tem problema, desde que o nosso desenho não interfira em cima da prancha. No caso aqui está interferindo, a cota está em cima da legenda. Então, nós deveríamos ajustar melhor essa janela. Então, eu vou dar um clique aqui, selecionei a moldura, vou configurar tirando essa opção de novo, para não aparecer na impressão, e vou mudar o tamanho da moldura, ajustando ao tamanho da prancha. E vou ver se também
essa escala é adequada, a escala 1 para 50 seria adequada para a folha A2. Né? Como eu posso ver, está faltando parte do desenho aqui na folha. Né? Então, seria o caso de eu escolher ou outra prancha, ou uma prancha A1, por exemplo, ou mudar a escala desse desenho. Então, eu vou mudar a escala desse desenho para a escala 1 para 75. Clicando aqui em Propriedades, Escala do Desenho, Personalizar, 1 para 75. Ok. Ok. E agora eu ajusto o tamanho da moldura, de maneira a aparecer todo o nosso desenho. Posso clicar no pontinho do meio para mudar a posição da prancha, do desenho em relação à moldura. E se for para mudar a moldura de lugar, eu tenho que usar esse botãozinho aqui, ó, né? Levando a moldura para outro lugar. Perfeito? Legal. Agora só falta mostrar como colocar dois desenhos dentro de uma mesma folha. Eu vou escolher aqui nas elevações mesmo, nos alçados. Vamos ver como está aqui. Eu vou dar um duplo clique aqui no primeiro alçado e um no segundo. Realmente tem espaço, como podemos ver. Então, veja bem. Nessa folha que eu já tinha preparado a elevação um pouquinho mais para cima, eu vou trazer a elevação 1 também para dentro dessa folha. Como que eu faço? Eu arrasto o desenho, não a prancha. A prancha está aqui. O desenho da elevação 1, arrasto e solto sobre a prancha da elevação 2. Soltei. E agora nós temos aqui as duas molduras, né, das duas elevações. Então, eu vou mudar aqui ela de lugar. Deixa eu colocar um pouquinho ela de lado aqui, para poder trazer essa para baixo. Novamente lembrando que eu movo moldura quando esse botão está selecionado. E ele só vai aparecer, esse menu só aparece quando eu clico em cima de um desses pontos pretos. Então, eu vou abaixar aqui a elevação 2. Pode ser um pouquinho mais para cima. E a elevação 1, eu vou arrastar. Posso mudar o tamanho da moldura, e nesse caso eu clico no ponto preto e clico nesse botão para ajustar o tamanho parecido com o de baixo. E lembrando que o pontinho preto central é para mudar o desenho de lugar em relação à moldura. Vou checar as informações de texto. Repare que eu só tinha colocado a informação do nome para a elevação 02. Farei isso para a elevação 01, clicando na moldura, selecionando, clicando em definições dessa moldura aqui. E lá embaixo em título, aqui em cima em identificação, eu escolho nome do desenho pessoal e escrevo elevação 01. Dou uma conferida. Aparece o texto aqui embaixo, elevação 01. Na escala, as molduras estão invisíveis, estão tracejadas, mas não aparecem na impressão. Aparece a prancha aqui 06. Temos que cuidar que nós temos uma prancha vazia agora, que é essa aqui, ó, que nós tiramos a elevação aqui de dentro. Eu vou excluir essa, clicando em apagar. Perfeito. E agora nós temos aqui, então, a cobertura, que não foi ajustada e será preparada para a próxima parte da nossa videoaula. O térreo, já ajustado. Os dois cortes que ainda ajustaremos. E a prancha, que está aqui, já com o número 5, que é a numeração automática da prancha, que está atuando aqui. Perfeito? Então, até a próxima parte, que é a parte 4, que será a última,
onde nós vamos ver como fazer para publicar esses desenhos no formato PDF.